Entre mentes, conectando ideias, conectando todas as formas de arte. Estamos aqui com o grande Fernando Selmer, poeta, artista performático, que vai mostrar um pouquinho do trabalho dele pra gente. Esse trabalho, experimento, eu chamo das coisas, né? Coincidiu também com o trabalho do Arnaldo Antunes, que ele fala, tem um livro chamado Coisas, se eu não me engano. E qual que é a ideia aqui? A ideia é realmente a pessoa pegar e sentir mesmo o livro, né? Que tem um celofânico, né? E se eu pego o celofânico, por exemplo, eu olho para você aqui, eu já tenho uma outra ideia, muda totalmente, né? O meu olhar, né? Aqui a gente tem a capa, por exemplo, que eu reaproveitei, né? Papéis, né? Papéis de grandes modelos aqui, né? Lindas modelos, né? Do consumismo, né? Óculos lindíssimos, né? Aqui um carimbo dando ok, né? O livro está pronto, está ok também, né? Com os dizeres urgentes também, né? E aí você abre e você tem essa possibilidade, né? De ir encontrando o livro, né? As propagandas, né? Você pode consumir à vontade também, né? Aqui novamente uma linda modelo, né? Eu adoro os modelos, são muito elegantes, né? E aqui começa, né? Então o livro foi produzido com papéis reciclados. Nesse caso aqui eu trabalho com enciclopédias, né? Então fiz o trabalho de recorte e a técnica é de silkscreen mesmo, né? Dou um fundo aqui sobre as enciclopédias e aqui vou colocando o trabalho, né? Os poemas. Aqui uma citação, né? De um grande poeta, na minha opinião, Renato Russo. Existem muitos formatos que só tem verniz e não tem invenção, né? Eu busco essa invenção nesse livro, né? Um livro também tátil. Bem tátil, exatamente. E aqui no final eu finalizo com um trabalho bem interessante, né, para as pessoas que não entenderam nada do livro, né? Doa-se quem doer. Doa-se quem doer. E aí eu queria mostrar, aqui foi tudo eu que prensei mesmo, né? Aí tem aqui que eu vou fazer raspe e ganho um poema inédito. Uma espécie de raspadinha que eu vou fazer. E aqui é onde eu vou inserir, né? As poesias, né? Eu esqueci, gente, uma coisa que eu vou mostrar. Aí aqui tem várias texturas, tá vendo? Diferente, né? Sempre com essa ideia de terra. Tem texturas aromáticas, de temperos também, né? Isso aqui acho que é o safrão, né? Então você põe a mão. Ideia. E sai na mão. Pode pôr a mão. Que legal. Então o livro é isso, ele é esse tipo de experimento que eu estou buscando, ó. Olha aqui, ó, que interessante. Relacionado a temperos também, né? Eu esqueci uma coisa, eu queria mostrar para vocês que é muito importante aqui, eu não posso esquecer. Eu acho que a poesia visual ela tem muito a ver com isso aqui, né? Pelos formatos, né? Pensar uma coisa que tem um pouco a ver com o Arnaldo Antunes, né? Do livro dele, NDA, né? Que é coisa que modifica, né, o olhar, né? Porque o visual geralmente tem essa coisa do... Bem boa, né? Né? Então a gente olha assim, tem várias possibilidades. Tem a ver com a rotação mesmo da poesia, né? E a gente está trabalhando a coisa do sensorial também. Sensorial, a própria música, né?
Se a gente perceber, ele faz sempre igual a todo mundo, já basta a gente. Seja diferente, igual a todo mundo, já basta a gente. Selmer, fala um pouquinho sobre o seu trabalho de serigrafia pra gente, por favor. Bom, meu trabalho de serigrafia começou há uns 8, 10 anos atrás. Os trabalhos que eu fazia numa estamparia mesmo. E depois de lá, eu comecei a ver que era um trabalho que eu podia levar para o lado artístico, né? E comecei a fazer algumas experimentações e tal, né? E aí chegou nesse trabalho que eu tenho hoje, que é um trabalho com poesia visual ligado à serigrafia, que é esse trabalho de estamparia que eu desenvolvo. Então, começou lá atrás e hoje eu desenvolvo um trabalho diferente, mais artístico mesmo, assim. E gosto pra caramba dessa linha de experimento, tô o tempo todo experimentando coisas novas, né? A partir desse recurso, dessa técnica que é o silkscreen. Por um exemplo, fecha na camiseta dele, poesia visual, para quem não tem ideia do que é, um pouco de estudo. Essa ideia da fonética eu gosto muito, né? Quer dizer, você tem uma questão aqui que ela é visual, automaticamente você tem uma outra questão que é a parte da leitura. E a fonética, acho que ela entra exatamente nessa questão, quando você fala um pouco de estudo, quando você vê, você está falando um pouco de estudo, né? Pode ser o estudo mesmo, né? Que não faz mal para ninguém. E muitas vezes essa coisa da gente falar demais, a gente perde a razão, né? Então, um pouco de estudo, a simples coisa já simplificou, né? Que é o que a gente estava falando do Face, por exemplo. Hoje a gente vive um momento de tagarelagem, né? Como diz o grande Sérgio Ponti, né? As pessoas estão falando e na verdade não sabem nem o que estão falando, né? Então um fala do lado de cá, o outro responde de lá e na verdade não tem nenhum tipo de raciocínio em relação ao que está sendo dito, né? Então esse trabalho meu ele fala sobre isso, um pouco de estudo. E num mundo que hoje em dia que tudo é imagem, né? Se você coloca um texto, você coloca um lindo poema de 30 versos, mal vai ser lido. Você coloca uma imagem e tem muito mais alcance. A poesia visual é um jeito de resgatar a escrita também, né? Também. Na verdade, essa é uma questão crucial para mim, assim. Porque essa questão da poesia visual, ela está muito ligada também à propaganda, né? Que é essa coisa do marketing, os outdoors, né? Que a gente tem gigantescos por aí, né? Então, uma das grandes questões para mim era como eu vou inserir a minha poesia visual dentro dessa ideia de mais ampliada, né? E sem que se perca a essência, que no caso é a palavra, né? Porque a imagem para mim ela não quer dizer muita coisa, o que vale para mim é a palavra, né? A palavra ela tem que estar em primeiro plano. Se eu fizer um trabalho e eu sentir que está sendo o inverso, que a imagem está sendo tá desfocando a minha palavra, em algum momento eu me perdi ali no meio. Então isso é uma questão crucial para mim hoje, né? A pessoa que gostou dessa sua camiseta, por exemplo, ela pode adquiri-la. Como? Eu estou, na verdade, num novo trabalho agora que eu estou desenvolvendo, que é um site mesmo, né? atelierselmer.com.br. Então eu sempre ia nos eventos, saraus, e o pessoal perguntava, pô, Selmer, e essas camisetas aí, onde tem para vender e tal? E agora, quem tiver a fim de comprar, tem um espaço aí, né? Eu vou estar colocando todo esse material meu de poesia visual, artes visuais ali, né? Os meus experimentos também, chamando outros artistas também que quiserem participar. Então, esse site possibilita, quem quiser adquirir a camiseta vai estar lá à disposição no site. Repete. www.atelierselmer.com.br. Selmer falando um pouquinho sobre o Dailor Varela pra gente. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer o Dailor, que para mim é o meu mestre, assim. 3 meses antes dele partir para um outro campo aí de linguagem, né? E eu acho que ele foi o único cara que fez, aliás, foi o primeiro cara que fez a primeira crítica sobre o meu trabalho, com uma consistência bacana, assim, que foi na época do estival que a gente produzia aqui na cidade. E a gente teve a oportunidade de ir várias vezes para Taubaté, ele estava fazendo umas palestras lá. E durante esse percurso a gente conversava muito, né? Ele, eu, a Maíra também, às vezes que ia junto com a gente, né?
E acho que foi muito importante que ele me deu várias dicas assim, né, de para qual caminho deveria ir, né, em questão a esse lado prosaico, por exemplo, né, é uma questão que eu sempre falo que eu não tenho muita habilidade, então ele me deu algumas dicas importantes, dizendo que talvez o meu caminho seria esse mesmo, da arte visual, né, poesia visual, textos mais sintéticos, né, sabe, sem ficar muito, né, naquela viagem e tal, de textos longos, e isso foi muito bacana. E aí veio a questão dos experimentos, né. Essa foi a crítica que eu recebi sobre o meu trabalho, né, assim, né, foi o Dailor que fez. Então eu guardo com muito carinho, porque assim, o que está aqui para mim tem muito... é muito especial, assim. Foi publicado no Grito, né? Isso, exatamente. E ele foi o primeiro cara que fez essa crítica, né, que pontuou, né, onde eu precisava melhorar, no fanzine. Eu falo os elogios que dizem que me cai bem, dilacera. A questão é quando você vai falar e as pessoas não estão preparadas para ouvir uma crítica, né? Às vezes é uma crítica super bacana que pode te ajudar em alguma coisa, mas a pessoa sempre leva para o lado pessoal, né? Eu acho que São José tem esse grande problema de não aceitação, né? De uma crítica, né, construtiva, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem aí. Aqui é o início mesmo, né? Eu comecei mais ou menos no ano 2000, assim, no século XXI, né? Não sei. Mas foi quando eu resolvi mesmo entrar nessa onda de escrever mesmo, assim, com uma seriedade maior e tal, né? E aqui tem muita coisa ainda da literatura clássica, né? Essa coisa que a gente aprende na escola. Eu comprava, né, esses cadernos, agora não compro mais, eu não faço, entendeu? Aí eu tô em um lugar, vou rascunhando, né, as ideias e tal. Eu vou ler esse aqui. Morrer de sede é como um jarro transbordando pétalas úmidas em plena avenida São Cristóvão. A flor formiga os pulsos em plena madrugada de insônia. Aí, né, de abertura, né, artística, que eu acho muito legal, né, cultural, né, na cidade. Isso possibilitou que vários tipos de artes fossem inseridas, né, nesse processo. Eu acho que é inegável a gente não olhar, atentar para uma cidade mais cultural hoje, em São José. A gente percebe isso, né? Tem mais artistas trabalhando, criando produções independentes para os seus trabalhos, porque os artistas estão criando uma independência, né? Independente de questões políticas. Mas o lado negativo da história é que a gente dispersou muito enquanto artista, né? Então tem um grupinho aqui, tem outro grupinho ali, tem outro lá, entendeu? A gente dispersou porque o artista também, ele também tem o seu ego. Construiu muros uma vida inteira para se sentir seguro. Morreu dentro da sua própria fortaleza. O caso é investigado como suspeita de suicídio. Hoje eu me sinto mais artesão, assim, né? Não artesão no sentido de você pegar uma madeira e talhar, mas no sentido assim, porque o artesão, na verdade, ele é amplo, pode ser qualquer área, né? Pode ser madeira, pode ser tecido, pode ser a técnica que você quiser. Mas a questão do artesão em relação ao artista é que o artesão é aquele que trabalha mesmo. Ele vai fazendo o seu trabalho, vai lapidando, ele não tem pressa, né? A gente precisa aprender um pouco dessa coisa dos orientais, né, sabe? Eu não preciso ter pressa para fazer o meu trabalho, para ir lá postar no Facebook, sabe? A gente pode fazer com calma e na hora que estiver pronto, aí sim, fazer uma divulgação legal, né, entendeu? Realmente ter algo a dizer, né? Porque a gente diz muita coisa, mas será que o que a gente diz tem algo a dizer, né? Então essa é uma questão para mim, né? Poeta Eterzan Selmer talhando poesia nos tecidos.